maioria das vezes, essa palavra pão, ela não vem no seu sentido literal, ela não vem no seu sentido real, no sentido denotativo, porém ela aparece no sentido figurado. Eclesiastes 11, 1 e 2. Aparece aí no seu sentido figurado. A palavra pão representando o corpo de Cristo. A palavra pão representando o corpo de Cristo. E nós podemos abrir aí as Bíblias. Se os irmãos puderem abrir aí suas Bíblias em João 6. Se o irmão quiser anotar aí em casa com mais tempo, abrir todos os versículos que forem, porque vão ser muitos falados nessa noite, aí o irmão, durante a semana, estuda aí. João 6, versículo 33. Eu vou ler o 33, o 34 e o 35. João 6, 33 diz: Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Vamos parar por aí e ler o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a carne que eu darei pela vida do mundo. Meus queridos, nós vamos ter aqui textos que falam que este pão vem a ser o corpo de Cristo. Lá na ceia, Jesus pegou o pão e disse, vocês poderão anotar em 1 Coríntios 11, 24, que diz: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então nós vemos aí diversos textos, este pão representando o corpo de Cristo. Vamos agora, mas o que tem a ver, irmã, com o texto que a irmã leu? Vamos voltar para Eclesiastes. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O pão, meus queridos, representa a vida. Quando fala, lance o seu pão sobre as águas, lance a sua vida sobre as águas. Lance o seu pão sobre as águas, lance a tua vida sobre as águas. E água? O que a água representa na palavra de Deus? Quando nós cantamos, Senhor, derrama chuva nesse lugar. Chuva representa o que, meus queridos? Bênção. Nós cantamos águas que purificam, águas que transformam, águas que renovam, águas que limpam, águas que restauram, águas que curam, águas que libertam. Olha o poder da água que nós vamos ter aí dentro da palavra de Deus, a forma que Deus usa a água dentro da palavra dele. Nós cantamos enquanto igreja, existe um rio, nós cantamos derrama a chuva, lança o teu pão sobre as águas. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo aí as suas Bíblias também em João 7. João 7, nós vamos ler o versículo 37 e 38. João 7, versículo 37 e 38, que fala a respeito aí da água dentro da palavra de Deus. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em João 4, 13 e 14, nós vamos encontrar também. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Se eu pegar esse copo com água e tomar,
eu tomo agora, mas daqui a um instante eu vou voltar a ter sede. Mas continuando o texto, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Em Apocalipse 22:1 nós temos: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Então nós temos pão e nós temos água. Lança o teu pão sobre a água. Lança a tua vida em Cristo Jesus, porque Ele é a água. Ele é a água que restaura, Ele é a água que transforma, Ele é a água que purifica. Ele é a água que pode, penetrar no nosso mais íntimo ser e tirar tudo aquilo que nos deixa muitas vezes decepcionados, entristecidos, chateados, sem esperança. Tem uma doença, não tem como ser curada, está faltando emprego, não consigo me relacionar com as pessoas. Deixa Jesus fluir. Deixa essa água. Mas queridos, vocês já experimentaram lançar um pão sobre as águas? O que acontece com esse pão? Ele vai permanecer da mesma forma? Ele vai ficar inteirinho, igualzinho, do mesmo jeito? Não. Nós vamos colocar o pão sobre as águas. A primeiro momento ele vai inchar, ele vai inflar, ele vai absorver a água como se fosse uma esponja. Mas logo em seguida ele vai se desmanchar. Assim tem que ser eu e você na presença de Deus. Sermos como pão lançado sobre a água e deixar que a água penetre em todos os nossos poros, deixar de lado todo o nosso eu, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos deixa e não nos deixa em adorar a Deus da forma que Ele tem que ser adorado. Lança o teu pão sobre as águas, lança a tua vida em Cristo Jesus e deixa Jesus fluir no teu interior, porque a transformação, ela não acontece de fora para dentro, a transformação, ela acontece do nosso interior para fora. E essa transformação homem nenhum pode fazer, somente o Senhor, que é a água viva, que é a água que transforma. Ele nos diz que se nós bebermos dele, nós nunca mais voltaremos a ter sede, porque dentro de nós vai fluir um rio de água viva, porque Ele não nos deixará só, Ele passará a morar dentro de nós. Será que é fácil, meus queridos? Será que é fácil lançar o nosso pão sobre as águas? Será que é fácil? Vai ser muito difícil, porque quem aqui quer ficar que nem aquele pãozinho na água, cheio, daqui a pouco vai um pedacinho para lá, um pedacinho para cá, um outro pedacinho para o outro lado, e daqui a pouco você nem enxerga mais o pão na água, porque ele se desfez por completo. E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos desfazer para nos refazer totalmente cheios do seu poder e da sua palavra. Amém, glória a Deus. Tendo em cada poro nosso o DNA dele, tendo em nosso corpo não mais eu, mas Cristo. Não é fácil, meus queridos, lançar-se sobre as águas. Não é fácil lançar-se sobre as águas. Se fosse fácil, todos já teriam se lançado sobre as águas. Não é fácil lançarmos as nossas dificuldades, não é fácil lançarmos os nossos problemas, mas Ele não se importa da forma que a nossa vida esteja, porque esse pão,
Ele pode estar embolorado, ele pode estar mofado, ele pode estar passado, amanhecido, duro. Ele pode estar de qualquer jeito. Ele vai te querer mesmo assim. Ele vai nos querer mesmo assim. Porque Ele quer que este rio flua dentro de nós. E quando nós falamos de rio, é algo que... Quem já viu a nascente de um rio? Quem já chegou perto, já presenciou a nascente de um rio? Começa, não sei de onde, vem não sei de onde, mas vem. A água surge e vem de um fiozinho, e que logo se transforma em algo grande. Esse é o nosso Deus nas nossas vidas. Lança o teu pão sobre as águas. Lança a tua vida sobre as águas, que é Cristo Jesus. Que é água que vai te dar bênçãos, que vai te transformar, que vai te purificar, te restaurar, te curar, te limpar. Porque essa água traz a vida do próprio Deus.